mesa redonda Santa Maria Conectividade Atlântica, um evento que a Associação LPAZ está a promover em comemoração do Dia Internacional da Aviação Civil, que já foi há 10 dias, não é? Que foi no dia 7 de dezembro. É uma cerimónia que nós... é uma data que nós comemoramos já desde 2012 e é o único sítio em Portugal e aparentemente na Europa, o Álvaro é que fez essa contabilidade, essa estatística, onde se comemora todos os anos o Dia Internacional da Aviação Civil, mas achamos que em Santa Maria é o sítio para se comemorar o Dia Internacional da Aviação Civil. Nós fazemos há 10 anos. Este ano queríamos fazer algo mais dedicado à parte operacional da aviação, não só à parte cultural, e queríamos muito trazer o Pedro Castro, porque temos percebido a sua atenção à aviação em geral, à aviação em Portugal, à aviação nos Açores também. E então, por agendas e por várias contingências, marcámos para o dia 17, eis não quando soubemos que teríamos também o Luís Rodrigues cá, e que é uma pessoa que tem trazido sempre alguma frontalidade que estava em falta na aviação nos Açores e tem trazido claridade a toda a nossa mobilidade nos Açores, que está a precisar de dar um salto. Falar um pouco mais sobre a LPAZ para que quem conhece menos, para nós esta comemoração é bastante importante porque faz aqui uma reunião dos trabalhadores das várias empresas e dos aficionados da aviação em Santa Maria, na percepção de que não só temos um património incrível que precisa ser valorizado e promovido. A LPAZ é o nome da associação, mas o nome extenso é a Associação para a Valorização e Promoção do Aeroporto de Santa Maria, trabalhando não só na parte, estando atento não só à parte operacional, mas também à parte cultural. Estava a dizer, não só temos um enorme património cultural para promovermos e valorizarmos, mas também acreditamos que o património operacional que a Santa Maria tem é válido no presente e para o futuro, não só para a aviação comercial normal, mas também, sobretudo, para a nova aviação, business aviation, que vai por aí surgindo. Temos um enorme manancial, um enorme potencial, precisamos, se calhar, de nos reorientar e colocar em Santa Maria e pensarmos como é que Santa Maria poderá ser útil à aviação transatlântica, à aviação regional, à aviação nacional. Queria dizer isto sobre a LPAZ e sobre Santa Maria, porque também nós estamos no processo de analisar e arranjar soluções para o caso do encerramento do noturno, ou melhor, para a não aceitação de escalas técnicas no aeroporto de Santa Maria, no período noturno, que desde agosto o município tem acompanhado com bastante presença e que recentemente houve algumas novidades e que poderá haver alguma solução em breve, neste sentido de nos colocarmos no aeroporto de Santa Maria e arranjarmos as soluções através de Santa Maria, compreendendo a função que ela tem. Falando do que eu queria falar aqui sobre a LPAZ, voltando aqui à sessão de hoje, convidamos Pedro Castro, especialista na aviação já com uma larga carreira, porque começa ainda teenager dedicado à aviação, percebi isso, né? E tem estudado também e tem trabalhado na aviação e tem trazido aqui alguma visão, às vezes, que é uma visão externa, porque não é das próprias, não é de uma companhia A, B ou C, e consegue dar essa perspectiva que acho que é importante. Portanto, nesta sessão, o Pedro Castro vamos convidar o Pedro Castro a fazer a apresentação da comunicação que tinha preparada, Santa Maria, como conectá-la melhor com o mundo. Depois, estamos aqui entre irmãos da aviação, termo que eu usei há pouco, passamos aqui uma conversa informal, aproveitando aqui a presença do Presidente do Conselho de Administração da SATA, que é um homem da aviação desde longo curso, não só pelo papel importante que tem na nossa companhia,
mas também todo o capital que transporta consigo na sua dedicação à aviação, acho que vai poder elucidar-nos aqui imensamente sobre a questão da aviação. Portanto, sem me alongar mais, sendo que já me alonguei um pouco mais, Pedro Castro, Santa Maria como candidato a melhor com o mundo, ponto de interrogação que falta ali, não falta, mas coloco eu agora. Boa noite a todos. Eu, quando estava a vir ontem para Santa Maria, eu pensei, apesar de ter feito escala em Ponta Delgada, e eu acho que muitos conhecem o que é que isso significa, é um voo mais longo, eu pensei, eu vou chegar antes do que algumas pessoas, do tempo que algumas pessoas vão precisar para ser atendidas em Santa Maria, em Lisboa. Não sei se têm noção, mas há atrasos muito grandes nas urgências em Santa Maria. E hoje nós não vamos resolver a questão do SNS em Portugal, vamos falar sobre como conectar melhor Santa Maria, ou de que visão é que podemos ter para conectar Santa Maria com o resto do mundo. E quando eu estava a pesquisar justamente como apresentar isto e como apresentar uma solução alternativa, eu dei-me conta que é uma ilha muito especial e espacial, não é? É especial, por um lado, porque é a ilha mais antiga dos Açores. É também especial porque é aqui que é feito o controlo do espaço aéreo nacional em termos do espaço atlântico, e é a única ilha dos Açores que eu ainda não conhecia. Portanto, estou muito feliz, como se costuma dizer, guardar o melhor para o fim, não é? Então, acho que este é para mim um momento também especial de estar aqui e de estar aqui convosco a debater justamente este assunto que é que eu acho tão importante de visionar. E vou fazer isto convosco através de 3 momentos. Um é viajar um bocadinho no passado, perceber o presente e visionar o futuro. Em relação ao passado, eu tive que recorrer à AACTL. Alguém sabe o que é a AACTL? Não? É a Associação dos Aeroportos que a Tecnologia Lixou. O que é que eu quero dizer com isso? E acho que todos entendem bem o que é que isto significa. É que há aeroportos, eu tirei aqui uma fotografia de um, ou utilizei uma fotografia de um, cuja existência baseou-se na tecnologia da aeronáutica em determinado momento. Eu não sei se aqui há alguém que já adivinha qual é este aeroporto, mas como ele tem 3 pistas, eu vou-vos dar justamente 3 pistas para lá chegarem. Foi um hub para abastecimento de aviões. Aliás, recomendo a entrevista que foi feita ao presidente da SATA na T-News, em que ele explica, e eu li essas palavras com muita alegria, de alguém explicar o que é um hub e o que é que ele serve, e gostei muito dessa sua entrevista e dessa sua explicação. Mas este era um hub. Há hubs hoje em dia para tudo, não é? Hub criativo, hub para trocar passageiros, hub para abastecer aviões. Alguém quer arriscar qual é que é este aeroporto? Ou precisam de mais uma pista? Mais uma pista? Está perto. Foi um aeroporto alternativo, esta não ajuda em relação a Bangor, mas foi um aeroporto alternativo no 9/11. Alguém quer arriscar? Gander. Pois, isto aqui, depois a pista 3 era fácil. Para quem é aviation geek, como alguns somos, não é? Este é o código IATA do aeroporto de Gander. Ora bem, porquê é que eu escolhi o aeroporto de Gander? Porque eu percebi que a história do aeroporto de Gander e de Santa Maria está bastante relacionada. E não vos queria aqui contar a história que vocês já conhecem. Queria trazer outra coisa, que é um bocadinho um espelho. E que nos obriga a refletir, porque às vezes quando nós olhamos no espelho, não é? É nesse momento que nós ajeitamos o cabelo, ou ajeitamos a camisa ou a gravata. Então é um pouco este sentido da viagem no passado. Curiosamente, Gander, que não sabe muito bem que Santa Maria existe, ele intitula-se, não é? O aeroporto onde tudo começou.
onde as viagens transatlânticas começaram. E elas, de facto, têm também razão, não é? Portanto, estes aviões que existiam inicialmente, eles não permitiam fazer uma travessia do Atlântico sem escalas. Portanto, tinham que utilizar algum aeroporto alternativo para fazer essas escalas. Curiosamente, nós pensamos isto um pouco sempre como aqueles aviões antigos, a hélice. Não, houve também um período da era jato em que, para determinados percursos, não chegava. Portanto, tudo o que era Califórnia, os aviões tinham que fazer uma escala em algum local para reabastecer. Ora bem, o certo é que esse tempo acabou. Não é? Portanto, hoje em dia, e a tecnologia, toda a tecnologia é feita para sermos mais rápidos, mais eficientes, mais produtivos. Não é? Aquele tempo em que estava a falar com o António hoje, em que as pessoas saíam do avião, iam jantar, dormiam no hotel e no dia seguinte é que continuavam a viagem. Hoje em dia nós não conseguimos conceber uma forma de viajar neste sentido. Então, o que eu achei curioso foi que mesmo assim, nos anos 60, estávamos já, digamos, a antever o que é que seria a era jato e o que é que ela ia causar a aeroportos como o aeroporto de Gander. O governo canadiano, achando que Gander, para muitas pessoas, era o primeiro e único contacto que tinham com o Canadá, porque eles não iam para o Canadá, iam para outros destinos, seja na América Latina ou na América do Norte, ele achava que aquilo era um cartão postal e que aquilo era o que provocaria as pessoas dizerem: não, espera lá, eu estive no aeroporto de Gander, aquilo é tão giro que eu da próxima vez vou ficar em Gander, ou vou ao Canadá, ou vou ver o que é que se passa. E então decidiram criar um terminal, investir 3 milhões de dólares canadianos, que ao dia de hoje equivale mais ou menos a 30 milhões de euros, para construir um terminal do melhor que existia na altura. Eu escolhi assim uma fotografia que me pareceu mais representativa, mas tem murais, e aqueles murais não são de qualquer pessoa, é um artista conhecido do tempo, o melhor mobiliário que havia. Eu imaginei logo aqui um filme de Hollywood, tipo dos anos 60, não é? Com esta imagem. Um terminal completamente desproporcional àquilo que foi o uso de Gander e que se antevia ser o uso de Gander logo a seguir, porque já sabia nessa altura o que é que se estava a construir, já sabia o que é que ia acontecer a seguir. Isto foi quase como aquele último grito, não é? A pessoa está quase a morrer, mas diz: não, ainda vou aqui arranjar uma maneira para sobreviver. Este foi o último grito, diria eu, de Gander. De tal forma grande que ficou sem fôlego e que o terminal e algumas partes do aeroporto de Gander tiveram que ser fechadas e não utilizadas porque é desproporcional àquilo que é o uso que se faz hoje desse terminal. Portanto, este é um dos tais aeroportos que a tecnologia lixou, não é? E o que eu gostava de fazer também é a comparação com o que é o presente. E, curiosamente, há aqui enormes parecenças. Ora, vejam. Gander, eu não sabia isto, mas existem, no fundo, alguns centros de controlo oceânico, como o de Santa Maria, e até são vizinhos. Gander e Santa Maria, eu não tinha esta noção de que são vizinhos e que em ambos os casos, se especializaram neste controlo aéreo. Aquilo que nós encontramos aqui em Santa Maria, encontramos também do lado de lá. Por outro lado, também achei curioso que Gander ainda hoje é muito utilizado pela aviação privada. Ora, o que é que eu tenho a dizer sobre a aviação privada? É a primeira que vai cair. Ok? Se alguma coisa tiver que acontecer na aviação radical, eu diria que esta é a primeira, a mais fácil de cair. Estamos a lidar com pessoas muito influentes, com certeza, que vão ser alvo de exceções. Governantes, por exemplo, não é? Mas, numa forma geral, há uma pressão, e é uma pressão que, atenção, nós não controlamos, porque isto vai ser decidido ao nível europeu, e se alguém ao nível europeu decidir que a aviação privada tem que ser abolida, não vai haver uma subalínea, mas em Santa Maria... Não, vai ser algo europeu, decidido a nível europeu, e não vai haver força suficiente para impedir algo
que na opinião pública é relativamente fácil de arrasar. Eu não posso dizer às pessoas para não comprarem roupa na Primark, porque a Primark polui imenso. É mais fácil eu, enquanto governante, dizer vamos acabar com a aviação privada, que de qualquer forma afeta 0,0001% da população e dos meus eleitores. Okay? Portanto, a questão da aviação privada, eu acho que é mais ou menos como nós estarmos a fazer o terminal de Gander nos anos 60. Acho arriscado. A que vier, ela vem de qualquer forma porque não tem onde parar. Mas o que é que eu vou investir mais de mim nessa aviação? Diria, se tiver recursos ilimitados, tudo bem, façam o que entenderem. Se não, se eu tenho que determinar qual é que vai ser a minha política pública, onde é que eu vou investir, não seria aí que eu investiria. Então, onde é que está o futuro? Vou-vos dar a minha opinião pessoal. Planeta B. Eu acho que este já foi. E, portanto, estar aqui é ótimo, porque este vai ser o único sítio em Portugal, provavelmente, em que eu vou poder, ou que nós vamos poder, ser transportados para esse tal Planeta B. Acho que este investimento na técnica, enfim, na aeroespacial, me parece algo, para já, pouco dimensionado em Portugal, e, portanto, é um espaço que não está ocupado por ninguém. Me parece que Santa Maria tem as condições para o fazer. É algo que se perspectiva em termos de futuro. Nós não sabemos tudo sobre o aeroespacial. Os cursos, inclusive, de engenharia aeroespaciais são relativamente poucos e com poucos estudantes. Há um interesse também estatal de ocupar esse espaço, não é? Todos os Estados querem ter algum pedacinho do espaço, não é? Eles não querem aquela coisa de ir à Lua e pôr a bandeira, ou de ser o primeiro a pôr a sonda em Marte. Tudo isto tem a ver também com esta vontade soberana de nós temos lá a nossa bandeira de alguma forma, se isto alguma coisa resultar, se nós tivermos lá petróleo nos planetas ou alguns minerais, nós queremos ter lá a nossa bandeira. Portanto, eu acho que este investimento no aeroespacial é algo, sem dúvida, que devem continuar e insistir. Ao pensar, isto não é algo que eu acho que seja só de Santa Maria, eu dei este exemplo também aqui há 2 meses, quando estive em Porto Santo. O transporte aéreo aqui é como eu quando apanho um metro em Lisboa. Nós em Lisboa não conseguimos perceber isso, não é? Nós pensamos em metro, autocarro, comboio e carro, pronto. Nós não conseguimos imaginar que eu, para ir a um médico ou para tratar de alguma coisa mais grave, ou para ir a um tribunal, ou para ir a algures, eu possa ter que apanhar um avião para... Isto não entra na cabeça de muitas pessoas. Mas esta é a realidade daqui. E eu, quando penso no trabalhão que é a pessoa estar, por um lado, limitada a um horário, tem que ir naquele voo àquela hora, tem que ir ao aeroporto. Eu posso ver do outro lado da ilha e ir para um outro lado completamente diferente da ilha em São Miguel. Mas eu tenho que fazer as capelinhas todas. Tenho que ir da minha casa para o aeroporto, tenho que fazer a segurança, tenho que apanhar aquele avião, tenho que ir aterrar em Ponta Delgada e depois tenho que ir não sei para onde, para Vila Franca de Campo, que não tem nada a ver. Não é? Ou uma coisa qualquer, diferente. Visitar a minha tia que está doente. Isto não faz sentido. Quer dizer, isto fazia sentido há 50 anos. Lá está, naquele tempo. Hoje em dia nós estamos a falar disto. Eu sei que isto parece surreal, mas isto é como se eu tivesse-vos a contar em 2007 que os próximos telemóveis vão ser um computador e que nós vamos poder fazer tudo e ouvir música e ver filmes e vocês estivessem a olhar assim, tipo a verem os vossos Nokias e dizer assim, não, aquele gajo está maluco. Não estou. Isto vai ser realidade. Só que isto vai ser uma realidade que tem que ser regulamentada. Isto não vai ser uma realidade do género. Eu tenho um táxi, por acaso tenho asas, e agora vou ali buscar a Dona Rosa para ir a Ponta Delgada. Não. Portanto, isto exige um esforço regulamentar muito grande. Exige tubos de ensaio. Ou seja, isto não vai ser algo que nós vamos lançar.
Vai ser um bocadinho como o Uber. Vocês lembram-se quando lançou-se o Uber? Também não foi logo todas as cidades de um país. Ou foi aquela cidade, vamos tentar, vamos experimentar, vamos ver, regulamentar e logo se vê como é que se expande. Isto vai acontecer exatamente nos mesmos termos na aviação de proximidade. E eu gostaria imenso que Santa Maria, acompanhando esta evolução aeroespacial e esta visão do futuro e até as limitações que vocês sentem no vosso cotidiano, porque vocês não querem ir para Ponta Delgada às 8h30 da manhã ou às 6h30, vocês querem ir ao meio-dia. Portanto, dava imenso jeito, no meu smartphone, eu pedir um Uber aéreo. E se é muito caro, até vou combinar com a minha vizinha e dividimos a viagem a meio. Esta flexibilidade é o caminho natural da aviação. Mas ela não nos vai cair no colo. Ela vai ter de ser preparada e eu até tenho receio que Portugal perdeu o seu espírito aventureiro nas caravelas. Às vezes pergunto-me assim, como é que nós fomos aquela nação com uma casca de nós? Foi por aí. E a minha resposta é, os que tinham coragem foram, os que não tinham ficaram. E nós somos esses que ficaram. Nós somos o resultado desses que ficaram. Nós não somos aqueles que foram embora. Aqueles que foram embora fizeram filhos lá onde atracaram. Não foi cá. Então, nós temos que ter esta coragem para dizer, eu quero ir além. Eu quero ir para onde está o futuro. Eu não quero estar aqui amarrado à história e ao peso de fazer tudo sempre igual e a esperar que os outros façam para fazer o mesmo, talvez. Então, voltando aqui um bocadinho à terra e deixando-nos destas palhaçadas, eu vou tentar fazer uma parte mais prática, que é vos mostrar o que é o exemplo da Madeira. E vou-vos dar o exemplo do que é que era a Madeira, a ligação da Madeira ao mundo em 1981 e o que é hoje. E vos dizer que a diferença entre estes dois quadros que vocês vão ver é uma. Protecionismo em 1981, o que é que significa? Um domínio, monopólio estatal total. Em 2022, liberalização total. 1981, eram estes os voos regulares que existiam na Madeira. Estou a falar de regulares, não estou a falar de charters, atenção. 2022. Eu acho curioso neste mapa duas coisas. A ligação aos Açores continua a ser Funchal-Ponta Delgada, como se o mundo não tivesse mudado. A ligação ao continente continua a ser Funchal-Porto, Funchal-Lisboa. Em 41 anos, estamos na mesma. Gostaria de te dar outra nota. A Madeira não tem nem Air Madeira, nem Madeira Airlines, nem Air Porto Santo, nem Porto Santo Airlines, não tem companhia aérea. Tem transporte, mas não tem. E é este o resultado. O resultado é que o Governo Regional da Madeira, neste momento, está-se, voltando aqui à expressão que eu usei há pouco, a lixar para se a TAP faz greve, não faz greve, se a British Airways faz greve, não faz greve. Ela tem mais do que uma opção para os passageiros irem, virem. A única preocupação, provavelmente, que o Governo Regional da Madeira tem é há vento ou não há vento? Porque quando há vento, o aeroporto fecha, se for muito. Quando não há vento, está tudo bem. Ok? Esta é a preocupação que eles têm. Mais nenhuma. E isto é onde nós deveríamos estar em 2022. É nesta despreocupação sobre a desmaterialização, a desemocionalização do que é o transporte aéreo. Eu não consigo imaginar-me a discutir ou a falar com alguém sobre se eu fui de autocarro expresso, de autocarro Flix ou de autocarro rodoviária com alguém no continente. Eu fui de autocarro. Se isto for tema de conversa sequer. Atenção, eu apareci,
Como apareci, não sei, mas depois não vamos estar aqui numa conversa sobre isso. Portanto, aqui em relação aos Açores em particular e às rotas não liberalizadas, e com isto termino a minha intervenção, eu gostava de vos dar um exemplo concreto. Existe uma região autónoma, a região autónoma das Astúrias, que até tem um príncipe, como saberão, que é bastante isolada em Espanha. Portanto, não estamos a falar nem de Málaga, nem de Barcelona, nem de Palma de Maiorca, nem de, enfim, aqueles destinos badalados de Espanha. E não tinham nenhuma ligação internacional europeia para nenhum lado. Pronto, as pessoas quando chegavam às Astúrias, ou quando iam às Astúrias, tinham que ir sempre a Madrid apanhar um avião, mais ou menos como nós aqui em Santa Maria, não é? Portanto, quando nós queremos ir a algum lado, já sabemos que temos que ir a Ponta Delgada e depois é que vamos para algum lado. Aqui no caso, as Astúrias era exatamente a mesma coisa. O que é que o Principado das Astúrias fez? Não fez uma companhia aérea, porque isto é agora, 2021. Fizeram 3 concursos, 2 ficaram desertos. Este, eu vou-vos só dar nota do que teve sucesso, o último. Em que eles investiram 9 milhões de euros nos próximos 4 anos. E disseram, as companhias podem vir ter comigo e dizer-me o que é que fazem com 9 milhões de euros. E aceitaram as propostas de 3 companhias, às quais se juntou agora, há 3 dias, anunciou a Lufthansa também ser a 4ª. E isto deu isto. 9 milhões em 4 anos. $9 milhões num ano. As rotas não liberalizadas dos Açores custam, ou está planeado custar, 9 milhões de euros num ano. Não é 4 anos, 1 ano. Eu até fui simpático porque incluí Ponta Delgada, mas dá isto. Nós não precisamos de fazer as mesmas coisas repetidamente só porque fizemos isto o ano passado, e há 2 anos, e há 3, e há 10. Nós podemos mudar. A primeira mudança que eu aconselho nestas ilhas, qualquer delas, as não liberalizadas, é liberalizarem. A liberalização fez bem aos Açores. As 2 ilhas que as receberam, a Terceira e São Miguel, não afundaram, pelo contrário. Portanto, não há medo nenhum de ir por esse caminho. Não se pode deixar sem rede. Ou seja, eu não posso passar de 9 milhões para 0. Eu posso utilizar esses 9 milhões no âmbito atual. Eu posso, eventualmente, até com os próprios 9 milhões, dizer que o contrato vai ser diferente. Porque o que eu quero é servir a comunidade que dele vai fazer uso. E neste aspecto eu não quero deixar de realçar que Santa Maria me parece o parente pobre, porque se isto serve para Santa Maria, Pico e Faial, eu em Santa Maria tenho 2 voos por semana sempre. No Faial chego a ter 2 voos por dia. No Pico consigo quase ter um voo diário no tempo de verão. Então esperem lá, como é que estão a ser distribuídos estes 9 milhões? Podem-me dizer? Porque eu não sei. Eu, enquanto Santa Mariense, diz assim? Desculpem. Mariense. Enquanto mariense, eu sinto-me tipo o patinho feio. Portanto, em conclusão, gostava de dizer que eu já venho aos Açores há 20 anos, agradecer imenso o convite à LPAS, fiquei mesmo sensibilizado. Agradecer também o acolhimento que me deram aqui em Santa Maria, seja pelo aeroporto, seja no Hotel Santa Maria, seja na rádio As Asas do Atlântico. Agradecer imenso o Luís estar aqui presente também e felicitá-lo pelos próximos anos à frente. E a todos mesmo muito obrigado por esta oportunidade. Foi fantástico estar aqui convosco. Obrigado, Pedro Castro, por nos dar aqui um mote a uma conversa que vamos ter aqui entre irmãos da aviação, inclusivamente com esta... Não estávamos à espera de
de vires falar sobre coisas fáceis de discutir, mas nomeadamente o caso que deste de Gander e o facto de ainda hoje a aviação privada ser importante lá e não tão importante aqui por falta de, aparentemente por falta de estratégia, mas realmente é preciso termos uma consciência crítica sobre se isto é só presente, se também é futuro. Mas pronto, não vou aqui fazer muitas perguntas já, vou deixar aqui esse debate fluir. Se calhar passava já a palavra aqui ao Dr. Luís Rodrigues, porque temos muita curiosidade sobre como vão ser os próximos 4 anos, não é? Os seus mandatos. Já percebemos que 3 anos que vão ser, que já sabemos que foi indigitado para continuar. E como é que vê, com esta perspectiva de presente para o futuro, a aviação nos Açores? Bom, antes de mais, obrigado pelo convite. Foi uma surpresa. Eu andei esta semana a passear pela região, pela região. Só falhei ontem o Faial porque a tempestade não me permitiu, mas hoje consegui vir a Santa Maria e estava minimamente zero preparado para isto. Confesso que nunca tinha ouvido falar na associação LPAZ e agora digo LPAZ que aprendi hoje, que até agora dizia LPAZ. LPAZ? Pô, Natal, está bem, faz sentido. Mas de facto não tem nada a ver e já aprendi alguma coisa. Eu estou muito feliz por não ter sido eu o primeiro a falar hoje e por ter sido o Pedro a provocar este tema, porque de facto estou sempre a levar na cabeça por ser o primeiro e a chegar-me à frente e a ser frontal, não sei ser de outra maneira, mas confesso que tenho pena, em vez de estarmos aqui 20, não estarmos aqui 20 mil, porque finalmente parece haver alguém que põe em cima da mesa coisas que nós temos a obrigação de considerar. Eu ia começar ou complementar com outro tema sobre... Para mim é muito claro que o futuro do aeroporto de Santa Maria é totalmente indissociável do futuro da ilha. Ponto final, parágrafo. Não há volta a dar. E dos Açores. Não, mas aqui em Santa Maria em particular, onde estamos. E podemos abordar isto de vários ângulos. Por onde é que eu recomendo vivamente que não se vá? Pelo ângulo de, isto era tão bom, de antes é que era bom, tínhamos um aeroporto fantástico, eles vinham cá, vamos gritar, vamos dizer, venham pô, venham. O saudosismo não nos leva a nada, só vai provocar dores de cabeça, chatices e não vai resultar em rigorosamente nada. Portanto, por aí não há uma estratégia. A segunda estratégia, por onde eu recomendo sinceramente que não se vá, é por fazer disto um polo de escalas técnicas. Acabou. O Pedro disse que os aviões já não precisam de parar em lado nenhum, só por acidente, e nós não queremos levar com isso. Portanto, esse tema já foi, não vale a pena estar a insistir nisso. E, para mais, haverá, como já viram nos últimos dias, concorrência na região também. Portanto, não é por aí. É um mercado com o qual não se pode contar, porque só acontece fugazmente, por acaso, e não se pode planear. Portanto, não é por aí. Então é por onde? É por ligar definitivamente o desenvolvimento do aeroporto ao desenvolvimento da ilha. E dos Açores também, é verdade. E começar por traçar uma visão e um objetivo. A única coisa, abrir um parênteses, a única coisa que eu talvez discutisse daquilo que o Pedro referiu foi o fim da aviação privada. Eu acho que a aviação privada vai ter um fim, mas por causa desse fim vai ser a primeira a fazer uma coisa que nós precisamos muito e que só eles privados ricos, podem fazer, que é pôr aviões elétricos de hidrogênio a voar primeiro que todos os outros. Portanto, quando os privados se virem acossados por estarem a voar, a queimar combustível, vão fazer aquilo que o dinheiro lhes permite fazer, que é pôr-se à frente da tecnologia. Portanto, isso é bom para todos nós. E aquele avião que estava ali, aquele avião táxi que estava ali era ótimo. E nos Açores nós temos uma vantagem, temos uma oportunidade extraordinária, vou-lhe chamar assim, em 3 blocos, que são Flores Corvo, um, Grupo Central, outro, São Miguel, Santa Maria, outro, que são 3 circuitos que, pela sua proximidade, permitem disrupções tecnológicas em termos de aviação. Nós não há nenhuma razão para não considerarmos aviões elétricos de Santa Maria para Ponta Delgada pela primeira vez na história da aviação. Ponto. A coisa está a ser feita, ou de Flores para o Corvo, ou por aí fora. Portanto, esse rastro tem que haver. Portanto, e a primeira coisa, tirando os dois temas para o nosso saudosismo e
e escalas técnicas, para onde eu acho que não se deve ir. Ligar isto ao futuro da ilha significa estabelecer uma visão e estabelecer objetivos. E eu acho que isso começa por ser claramente que, obviamente, estamos aqui a falar de turismo, não é? Essencialmente. Crescer 3% em volume de passageiros e crescer 7 ou 8% em receita associada. E tem que ser sempre assim. O valor da receita tem que ser sempre o dobro do número de passageiros. Porque isto não é um destino de massas, todos sabemos isso. Quer dizer, nunca vai ser, espero que nunca seja. Nós também queremos ter qualidade de vida àqueles que vivemos cá e isso é impossível quando temos um destino de massas. E também não temos infraestrutura. Quer dizer, vocês conhecem a ilha melhor do que eu. Eu hoje também andei por aí e é fantástico, mas não há hotéis, não há cadeias. Isto não é uma Madeira. Né? E o exemplo é muito bem dado porque a Madeira, há 40 anos, também não era aquilo que é hoje. E Santa Maria tem que discutir se quer ser, daqui a 40 anos, uma Madeira ou se não quer ser uma Madeira. A verdade é que Santa Maria é, e todos sabem melhor do que eu, aquela região dos Açores que tem o clima melhor que a Madeira. Tem o clima mais parecido com a Madeira, por assim dizer. Portanto, esse tem que ser o primeiro objetivo. Estabelecer uma visão, estabelecer um objetivo. E depois, tendo dito isso, definir qual é que é a estratégia que se vai seguir. E essa estratégia tem que estar ligada ao desenvolvimento da ilha, como é óbvio. E eu fico muito feliz por esta alusão às obrigações de serviço público. As obrigações de serviço público são uma coisa que sim faz sentido no Interilhas, aqui ou em qualquer outro lado. É condição fundamental. Mas eu quando via, não sabia que o Pedro ia fazer esta apresentação, não sabia que depois das Astúrias ia fazer aquela apresentação, e eu comecei, quando vi o número das Astúrias, comecei imediatamente a fazer contas. Olha, 9 milhões de euros, este número é-me tão familiar. 4 anos, portanto... O desafio neste momento seria Santa Maria pegar na sua cota-parte dos 9 milhões de euros, os outros que façam o que quiserem, são 2 ou 3, e em 4 anos dá também 9 milhões de euros, e dizer assim, nós não queremos os OSPs para nada. O que nós vamos pegar pegar neste dinheiro e fazer um concurso como eles fizeram, para trazer cá as Lufthansas, as British, a Air France, ou seja do que for, e para celebrar acordos com operadores, para pôr a ilha, de facto, na rota turística e de mercado. Porque, ao contrário daquilo que os açorianos pensam, e os marianos também, os Açores não existem. E Santa Maria não existe. Lamento dizê-lo com esta frontalidade. Eu viajo, por causa daquilo que sou obrigado, tremendamente, e eu pergunto, onde é que está? Nos Açores. Um terço, sim, ok. O outro terço diz, isso é onde? E o outro terço diz, nunca ouvi falar nisso. Os meus filhos nunca aprenderam o nome das 9 ilhas dos Açores na escola. Eu sabia-os todos de cor. Mas hoje em dia isso já não se passa. Portanto, aquela coisa que eu disse no outro dia, na semana passada, aquele anúncio das bolachas da Moaçor, não te irritas quando te perguntam se és da ilha dos Açores? Pronto, é o que é. Quer dizer, portanto, temos que encarar, não há nada... A primeira coisa para começar uma estratégia é ser muito objetivo, muito crítico, muito realista sobre aquilo que temos. E aquilo que temos é uma zona do país que é fantástica, mas é desconhecida. E, portanto, enquanto não se investir esse dinheiro na promoção, eu estou farto de dizer, há 3 anos que ando a dizer isto, e depois levo sempre, não, tem que vir mais aviões, mas aviões com quê? De quem? Para quê? E fiquei sadicamente, vou dizer esse termo, sadicamente descansado no outro dia, quando a terceira se queixou do fim das rotas da Ryanair e da British Airways, porque, de facto, as rotas correram mal. Porquê? Porque pagaram a companhias para irem lá levar pessoas, companhias que não conheciam aquelas ilhas de lado nenhum e não havia promoção nenhuma. E, até que, enfim, que alguém mete isto na cabeça. A culpa já não é da SATA, felizmente. Okay? Porque a culpa é sempre da SATA aqui. E pronto, quer dizer, isso para mim é mais que evidente. Há um déficit enorme de notoriedade, há um déficit enorme de promoção, e enquanto isso não for resolvido, não vale a pena. O crescimento do aeroporto vai ser o crescimento da ilha e vice-versa. E, portanto, esse trabalho tem que ser feito. Estejam à vontade para discordar. Portanto. O Sr. Presidente da Câmara está a olhar para mim com uma cara. Passo a palavra à audiência, alguém que queira discordar ou concordar. Ricardo, tens aí o microfone. Alguém... O facto é que... pelo crescimento de passageiros, tendo esta necessidade em mundo capitalista, não é? Temos que crescer 3% ao ano ou 2% ao ano, sempre com essa salvaguarda desejável em proveitos ser 6, 7.
mais tarde ou mais cedo havemos de chegar a uma Madeira, umas Canárias, ou algo que se pareça. Não será melhor, mais em termos de prevenção, estão a falhar aqui a palavra, não será aconselhável termos outra entrada de divisas, outra entrada de rendimento para a comunidade, para podermos aí sim escolher o tipo de turismo e aí associar mobilidade que nós precisamos para servir este turismo, e em vez de precisarmos apenas do turismo, e assim vamos ter que ir buscar o turismo que precisarmos para irmos crescendo e para irmos fazendo crescer a economia. Não será perigoso ficarmos só pelo turismo, e como é que podemos crescer bem no turismo sem nos tornar duas Canárias? Posso ir à frente outra vez, Luís? António, eu trabalho no turismo e não sei outra coisa a não ser turismo, mas eu vou utilizar a palavra odeio a forma como nós nos estamos a tornar monoturistas. Nós temos que perceber uma coisa. Nós não somos um destino. Vou dar aqui um exemplo. A Moldávia, se quiser ser um destino turístico, vai ter que investir muito. O Dubai, para ser um destino turístico, teve que investir muito. Porque, na verdade, não era nada. Nós já somos, por natureza, por conhecimento, por longos anos, um destino turístico. Amsterdão, só para vos dar aqui uma ideia, é uma cidade hiper turística e chegou à conclusão que não precisava mais ter orçamento para turismo. Então, zerou o orçamento para turismo. Amsterdão não tem orçamento para turismo. Portanto, o que é que eu acho que em Portugal se deve fazer? Deve-se apostar, sim, nos locais onde o turismo não chega. Nos locais onde, naturalmente, o turista não vai. E não vai não é porque são feios. É porque não sabe ou não tem acesso. Aí, se nós quisermos que para essa região o turismo se desenvolva, aí eu focaria o dinheiro do turismo. E irrita-me solenemente fazer promoção de Lisboa à cara podre, porque não precisa. Lisboa, contrariamente, não é aos Açores que estava aqui o Luís a dizer, se eu disser que sou de Lisboa, toda a gente sabe onde é que é Lisboa. Já sabe, não é? E não há aquelas histórias de a capital de não sei o quê, Madrid, é de Espanha. Não, já acabou isso. Ok? Já acabou. Não temos mais esse complexo. Agora, o que nós precisamos, sim, é esse dinheiro que é raro, é pouco, os recursos são muito limitados, utilizá-los para isto que o Luís estava a dizer. Porque estas estratégias, elas carecem de dinheiro. Porque quando se tem esta visão, vamos dizer que nós hoje aqui reuníamos e decidimos, sim senhor, vamos querer transformar isto numa Madeira. Isto não era de hoje para amanhã. Ia haver aqui muito dinheiro perdido no início. E alguém tem que assumir isso. No início da aviação, reparem que isto até tem ligação à aviação, que é, porque é que o início da aviação é todo feito estatalmente, inclusive as próprias construtoras, a Boeing, a Airbus, porque eram negócios altamente arriscados, com uma tecnologia de ponta caríssima, porque ter uma companhia aérea era caríssimo, e, portanto, não havia nenhum privado a dizer, eu vou a primeiro. Não, eu não vou primeiro. Eu agora estou entretido aqui a fazer os meus Fords e as minhas coisas, porque os carros é que estão a dar, e os meus comboios, os aviões. Nem sei o que é que isso é bem. Portanto, um privado não se adianta, não se avança. Portanto, nós temos de ter consciência para onde é que nós precisamos do dinheiro público. E o dinheiro público precisamos para ter coragem, para fazer aquilo que os privados, falta de conhecimento, de acesso, de uma série de razões, podem não estar preparados para fazer. Mas eles depois apanham o comboio. E é nesse momento, aquilo que eu estava a dizer há pouco ali das Astúrias, o plano é 4 anos. Eu duvido que daqui a 4 anos as Astúrias voltem a investir naquilo. Ele está à espera, é que em 4 anos
as pessoas se habituem às Astúrias e, por si só, algumas das rotas eventualmente poderão acabar se não tiverem sucesso, mas por si só, as companhias estejam interessadas em continuar a voar para as Astúrias. Ou se calhar vão precisar ainda de uma ajuda, mas não será 9 milhões, se calhar é 5. Nós precisamos ter esta visão e saber utilizar melhor e gerir melhor os recursos. Parece que estamos sempre aqui a remendar. Parece que estamos sempre aqui a tentar... é preciso agora tapar este buraco. Então vamos agora tapar este buraco. Não, a gente precisa da estrada. Uma estrada limpa até lá ao fundo. Não precisamos só estar aqui a buraco, estar a fazer aqui os remendos e uns remendos de uma estrada do passado. Lá está a irmos ao saudosismo. Isto falta em Portugal inteiro. Não é só em Santa Maria. A minha esperança é que seja mais fácil num território como Santa Maria, num território com alguma autonomia como os Açores, num território em que eu tenho a Presidente da Câmara à minha frente a assistir à palestra. Eu já estive em várias palestras. Sabem o que é que os governantes do continente fazem? Dão os seus olás, bem-vindos, dá beijinho, beijinho e vão-se embora. Os técnicos ficam a falar para o boneco. Porque eles acham-se não sei o quê. Não, eles deviam estar ali porque eles não são sequer técnicos. Muitas vezes eles são biólogos, são não sei o quê, fizeram carreira política, não fizeram carreira técnica. E se calhar têm os seus advisors, que são yes men, e que fazem só sim senhor, senhor ministro. Portanto, obrigado, senhora Presidente da Câmara Municipal, por tomar o seu tempo às 6 da tarde, num sábado, estar aqui presente, estar a ouvir. Isto não acontece noutros sítios. A pergunta é perfeitamente legítima, fundamentada. Eu acho que é prematuro. Prematuro porque o turismo é a única indústria que a curto prazo pode trazer valor acrescentado. A curto, médio e longo pode trazer valor acrescentado. E esses recursos são necessários e depois o poder, público, privado, seja o que for, decide o que fazer com esses recursos que, primeiramente, o turismo traz. Depois se vai investir em vacas, em faróis, em laticínios, em metalomecânica. Isso é uma questão estratégica que o poder tem que decidir. Mas o turismo é a única indústria que pode fazê-lo no curto prazo. Eu não sei se a Santa Maria se vai tornar as Canárias ou a Madeira. Isso é uma questão que vocês têm que discutir, têm que decidir, não tem nada a ver com isso. Cá para ajudar a discussão. Agora, o que eu sei é que esta discussão tem que começar, se de facto quisermos dar este salto, a discussão tem que começar principalmente por uma mudança de mentalidades. E neste momento nós não temos na região, e no geral e em Santa Maria em particular, essa mentalidade, essa orientação para o marketing e para o turismo e para a comunicação e para a promoção. Não temos. Perdoem-me a frontalidade, mas eu olho para o site Explore Santa Maria e aquilo está feito numa perspectiva de alguém que tem que fazer uma checklist. Pronto, tem esta caixinha, tem esta. Primeiro, população. Segundo, geografia. O turista não quer saber da população e da geografia. Preocupa-se com isso quando cá chegar. Quer saber porque é que eu tenho que ir ali. E tem que ser a primeira coisa que nos aparece à frente. Não chamem, por favor, a Santa Maria a Ilha Amarela. Amarela é uma cor que, em termos de marketing, é mau. É icterícia, é febre. Isto é Ilha Dourada, polas. Isto não tem a mesma conotação com o azul, ou não tem a mesma conotação com o verde, a Ilha Branca, a Ilha Azul. Não, Ilha Amarela não, Ilha Amarela é uma ilha doente. Vá lá, sério. Isto é dourado. Esta sala é dourada. Quer dizer, não tem nada a ver. E, portanto, quando essa mentalidade de marketing começar a mudar, o resto vem tudo atrás. E depois, o crescimento tem que ser sustentado e o poder público tem que ter, e aqui felizmente tem essa continuidade, a capacidade para reorientar esses recursos para onde quiser. Excelente. Obrigadíssimo, Luís Rodrigues, por este sublinhar da questão da Ilha Dourada. Porque... Me perdoe o pai da Ilha Amarela, ou a mãe da Ilha Amarela que estiver na sala, mas de facto não. Mas que é realmente, se me permite agora fundamentar aqui historicamente, é mesmo um equívoco, não é? Porque nós, é no início do século XX, quando há aqui quando se começa a pensar turisticamente os Açores, anos 30 e depois anos 50, que começa-se a associar uma cor a cada ilha. Mas isto vem do livro do Raul Brandão, As Ilhas Desconhecidas, que diz que São Miguel é a Ilha Verde, que a terceira é a Ilha Lilás, e realmente a Santa Maria ele diz que é a Ilha Doirada e que cheira bem. Agora, naturalmente, quando começaram a fazer os primeiros mapas turísticos, pintar doirado uma coisa é difícil, com certeza, não sei, nos anos 60 talvez, então pintaram Santa Maria de amarelo.
e alguém pegou na Ilha Amarela, infelizmente. Mas realmente a Ilha Doirada, e já quem o disse foi mesmo Raul Brandão, no seu livro As Ilhas Desconhecidas. Doiradas, escrito com I, na altura escrevia-se mais assim. Obrigado, Luís Rodrigues. Acho que a partir deste momento ninguém mais vai chamar Santa Maria a ilha aquela cor. Bem, passava mesmo a palavra à audiência, alguém que... O Álvaro está a pedir a palavra, vai falar aqui com... desculpe, tinhas pedido a palavra. O Álvaro. Já não era necessário, que tinha projeto bem a voz, mas pronto. Só salientar duas questões. A primeira em relação a se ter que promover, neste caso, Santa Maria. Realmente a promoção passa, neste caso, no caso do futuro do aeroporto, passa necessariamente pelo turismo, porque quando falamos de viagens, falamos, seja de uma forma ou de outra, sempre de turista, seja em trabalho, seja em lazer, seja para visitar alguém, seja o que for, para os devidos efeitos é sempre um turista. Também se fala, também há, especialmente em relação às ligações externas, em relação às ligações internas, se calhar a maior parte das ligações são feitas por causa do hospital, mas pronto. Essa é uma questão. Portanto, ao pensar como promover, se calhar temos que pensar, em primeiro lugar, como promover o turismo. Essa é a primeira questão. Independentemente de haver outras coisas a promover, aquilo que nós temos a pensar nesta matéria é como promover o turismo. E desde logo, que tipo de turismo é que vimos a querer para o futuro. Desculpe, deixe-me só complementar, até porque eu esqueci-me de dizer uma coisa que constrói início e constrói aquilo que o Pedro disse. O turismo é uma palavra muito perigosa. Nós, quando pensamos em turismo, pensamos em massas e coisas. Não é isso que estamos a falar. E aqui nunca pode ser falado. Estamos a falar de turismo de aventura, turismo de natureza, turismo de saúde, turismo de praia, turismo de termas, seja o que for. Mas todos esses grupos são válidos, são valiosos e são mais válidos que o turismo de massas. O turismo, exatamente. Quando eu digo que devemos pensar o turismo e que tipo de turismo é que queremos, é exatamente saber, em Santa Maria, o que é que podemos promover turisticamente. E realmente, algumas das coisas já falou, outras são outros nichos que podem existir, desde logo de paleontologia, fotografar aves, ou o nicho aeronáutico, por exemplo, o nicho da aviação, que até é um nicho relativamente largo. Concretiza a tua questão? Não era uma questão, estava a colocar estas questões também. Okay. Essa é a primeira. A segunda, de facto, para pensar, não sei se é possível neste momento, desde já, pensar as ligações de Santa Maria, as ligações externas de Santa Maria, como um salto para a liberalização. Porque neste momento seria, a partir de um risco. Porque primeiro tem que haver essa promoção, de facto, tem que haver algumas companhias, tem que haver a promoção do turismo e a promoção do interesse de companhias, nomeadamente, como fizeram nas Asturas, do interesse de algumas companhias poderem vir, lançar um concurso, e só aí poder pensar em abandonar o... Pedro, achas que é um risco? Álvaro, eu vou-lhe dar uma real. O protecionismo que está a defender traz 2 voos por semana para a defender, peço desculpa, ou seja, está a sugerir que é melhor atrasar a liberalização por um receio de não haver interesse, por um receio de perder aquilo que tem. No fundo é isso, não é? Eu só vou lembrar que o que tem neste momento são 2 voos por semana para Lisboa, inverno, faça chuva, faça sol e verão. É isso que vai perder. No limite, o que vai perder são 2 voos por semana para Lisboa. É pouco. Se me dissesse, eu vou perder potencialmente o meu voo diário para Lisboa se ficar, não é? A Horta, por exemplo, vou dar aqui o exemplo da Horta. A Horta, eu entendo que na Horta as pessoas pensam, se eu ficar liberalizado, diabo, se calhar nem sequer vou ter ligações para Lisboa. Santa Maria, praticamente, no meu entender, ainda por cima com o horário que tinham antigamente, mas mesmo com o horário que têm agora, é quase como se não tivessem voos para Lisboa, desculpem que vos diga. Eu vou amanhã num avião, que é ótimo, mas que faz Santa Maria
e que faz e é mau para a SATA. Um A321 que vai fazer uma rotação de 10 minutos é péssimo para a SATA. Okay? Isto é uma péssima utilização daquele avião que devia estar a fazer um Toronto, com certeza, em vez de estar a fazer um Santa Maria, Ponta Delgada, Lisboa. Portanto, isto é mau para todos. E isto não faz sentido. Mais uma vez digo, entendo essa posição que me está a dizer em termos de horta, tem muito a perder, porque têm quase 2 voos diários na época de pico, e não sabem se no cenário liberalizado poderiam ter isto ou não. Santa Maria, desculpem, se tiverem amanhã, não tiverem os voos para Lisboa, a vida não vai mudar muito a vossa vida. Portanto, arrisquem. Sim, arrisquem. Eu percebo a preocupação, mas as maiores máquinas de promoção de um destino são as próprias das companhias aéreas. Eles pegam em 2 ou 3 milhões por ano e fazem um concurso, como as Astúrias fez, não estamos aqui a inventar nada, e aparecem logo uma data de companhias aéreas a querer voar e depois vão promover o destino, porque elas também querem ocupar os aviões, não é? Vão promover o destino em tudo para onde voam. Portanto, eu acho que o risco existe sempre, não é? Mas é aqui neste caso em particular. Bárbara, a senhora Presidente está a querer falar. Bom, primeiro que tudo, congratular a LPSE por ter mais uma vez desenvolvido estas comemorações do Dia Internacional da Aviação Civil, que já há longos anos vem vindo a realizar, e que são importantes realmente para a Ilha de Santa Maria, porque ainda para Santa Maria o aeroporto é muito importante. Existem postos de trabalho neste aeroporto, diretos, através da ANA, não é? Não se pode esquecer que o aeroporto tem uma privatização da ANA, e também num conjunto de outros postos de trabalho diretamente relacionados com o aeroporto, mas não da empresa ANA, que se contabilizados são cerca de 20 postos de trabalho, que alguém que vive em Lisboa é nada, para nós é imenso. Pronto. E, portanto, é nessa ótica que temos também que trabalhar. Eu percebo muito daquilo que disse, em termos de temos que mudar o paradigma, temos que pensar de outra forma, as escalas técnicas não são necessárias. Mas se elas não existirem, são esses 20 postos de trabalho que estão em causa, e para nós é importante. Nós não podemos ter as escalas técnicas só. Não queremos um aeroporto de escalas técnicas. Eu percebo o saudosismo que o Luís estava a falar, e que não se pode, porque existe outro aeroporto que também faz a mesma função, apesar de eu como mariense, achar que não deveria fazer, mas de qualquer forma falo. E, portanto, as escalas técnicas têm que ser em complemento a todas as outras atividades. Temos que ter as escalas técnicas, também temos que ter outro tipo de voos. A SATA também tem que, inevitavelmente, também mudar aqui algumas questões em termos de disponibilidade de voos. Se calhar está na altura de evoluirmos para uma ponta aérea, se calhar. E se calhar aí não precisamos da SATA Internacional, nem outros voos, ou pelo menos obrigações de serviço público para este aeroporto. Mas temos que evoluir. É isso. A SATA consegue-nos fornecer e fazer uma ponta aérea. Se calhar pode ser uma boa solução. Mas temos que estudar essas hipóteses, porque os marienses vivem, em termos de recepção de passageiros, dependentes de Ponta Delgada, de São Miguel. Se não chegar lá, e se não tivermos uma boa ligação com Santa Maria, nós não conseguimos trazer turistas cá. Portanto, há aqui a questão da escala técnica em si, a parte da privatização ou liberalização do espaço aéreo preocupa-me como autarca, porque podemos efetivamente correr o risco que também nós não estamos ainda preparados para conseguir receber outras companhias, ou as companhias que possam eventualmente querer vir para cá, chegarem e não terem as condições de hotelaria, de restauração, que possam ser aliciantes para conseguir vender este mercado, ou acharem que não conseguem ter aviões dedicados para fazer esta escala, que pode acontecer. E também concordo que Santa Maria não está na rota das grandes viagens, e é por isso que temos de trabalhar também ao nível do turismo. Temos que ir onde, até já tivemos essa conversa há cerca de um ano na BTL, temos que ir onde a SATA vai, aonde a SATA também viaja, para conseguirmos trazer essas pessoas para cá, que cheguem a São Miguel, mas depois tenham, da parte da SATA, a resposta correspondente de uma ligação para Santa Maria. É por isso que esta é uma questão, não é só dizermos que não, temos agora que vamos mudar e vamos
aceitar a liberalização, isto fica tudo fantástico. Não, não é isso. Há aqui um conjunto de aspectos que é preciso ter em conta e que uns vão se complementando aos outros. E, portanto, era isso que eu não vou fazer nenhuma questão, mas só vou dizer mais uma coisinha. O site do Explore Santa Maria é gerido pela Câmara. Nós fazemos, é um site que já existia, que temos andado a reformular, e queremos reformular o nosso site da Câmara, o site do Explore Santa Maria, de forma a torná-lo mais apelativo, a torná-lo uma ferramenta de divulgação turística. É um caminho que estamos a seguir, estamos já a fazer algumas alterações que já foram feitas durante este ano, e se calhar vou desafiar a minha assessora da parte da comunicação para tentar mudar gradualmente, de vez de ser Ilha Amarela, ser a Ilha Dourada. Se calhar não é difícil mudar ali os layouts, mas se calhar pode ser uma outra forma de abordagem e portanto, agradeço o contributo. Obrigada. Pedro, está ali, o Pedro estava a pedir a palavra. Não, eu vou só assumir, para variar o papel primeiro. A Sra. Presidente da Câmara levantou vários pontos. Um deles que eu acho particularmente, que eu gosto de abordar particularmente, eu acho particularmente interessante. Na região, a região está cheia, e não enfiem o capacete ou o carapuça, por favor, mas a região está cheia de peritos em aviação. Uma coisa que eu senti quando cá cheguei, toda a gente sabia de aviação. Mas depois comecei a perceber que o facto de verem passar os aviões não significa a mesma coisa que saberem de aviação. E há, por causa da estrutura geográfica e por causa do campeonato entre ilhas, que é uma coisa que não devia haver, mas pronto, eu percebo isso tudo, há muita falta de informação, ou falta de conhecimento, assim dizer. Eu tenho a sensação de que antes, quando se perguntava alguma coisa à SATA, ou quando as pessoas discutiam sem saberem exatamente a causa dos problemas. E o Sr. Presidente levantou um tema que eu acho particularmente interessante, que é, nós levamos na SATA Açores, no Interilhas, levamos o ano todo, vou ter que ter cuidado com as palavras, a responder a questões de toda a gente sobre os voos daqui para ali, e o Sr. Presidente sabe do que é que eu falo. Vamos ter que pôr na cabeça de uma coisa de uma vez por todas. A SATA Açores cumpre um contrato de obrigação de serviço público que é desenhado a cada 5 anos pelo Governo Regional dos Açores. Ponto final, parágrafo. Se querem refilar com alguém, refilem com quem desenha o caderno de encargos. Bolas! Nós conseguimos fazer as pontes aéreas todas, mas elas têm que estar previstas no caderno de encargos, porque se não tiverem, somos culpados disso, não podemos fazer aquilo que está fora. Portanto, a culpa não é da SATA. Eu sei que isto não serve para nada, que amanhã vou estar na capa do Oceano Oriental a dizer um disparate qualquer, mas é de quem desenha o caderno de encargos. E de uma vez por todas, uma vez que este caderno de encargos tem 1 ano e pouco, temos 3 anos para discutir o que é que queremos para o futuro da aviação interilhas e, portanto, começa a discutir agora, que é para ver se estes equívocos se acabam de uma vez por todas. Era essencialmente isso, acho que ia dizer outra coisa qualquer, me esqueci. Ia dizer que eu percebo... Lá ver. Enquanto açoriano enxertado ou semi-açoriano que sou, porque já cá estou há algum tempo, já tenho alguma sensibilidade para isso, eu acho que a sociedade açoriana vive uma fase difícil, que é uma fase de choque entre o antigo e o novo. Os Açores, e eu descobri algumas realidades chocantes desde o momento em que aqui cheguei, e se calhar que o Pedro não sabe, quer dizer, não havia televisão antes de 1974. Os Açores, a população açoriana refugiou-se na sua insularidade e estava aqui escondida. E hoje isso já não é possível. Com a tecnologia, com a aviação, isso já não é possível. E, portanto, é difícil mudar alguns paradigmas. É difícil dizer, vamos para a liberalização. É difícil. Temos que fazer o caminho com carinho, porque senão as comunidades assustam-se e revoltam-se e repelem. Luís, portanto, eu não era nascido em 1974, mas também não era nascido em 1832. Sabe de onde é que saíram as tropas liberais que foram para o continente? Sim. Pronto, isto só pela piada. Eu gostava daqui distinguir 2 coisas e vai muito ao encontro daquilo que o Luís estava a dizer, que é o negócio interilhas não está liberalizado. O negócio interilhas é um contrato, aquilo exatamente que o Luís estava a dizer. Portanto,
eu tendo muito contacto com o Grupo Central, sobretudo com o Triângulo, eu estou a imaginar o Luís a receber, porque eu dou entrevistas ao Jornal do Pico, à Tribuna das Ilhas, enfim, contacto muito esse lado dos Açores também, e todos eles têm exigências enormes em relação à SATA e quantos voos e pontes aéreas e tudo mais. E eu imagino o Luís com a sua frota, e vou-vos dizer num termo operacional, porque depois o Governo exige ao Luís que a SATA seja lucrativa. Os aviões que a SATA usa, dá-me dó. Os Dash não são aviões apropriados para fazer voos de 20 minutos. São vamos dizer, aviões caríssimos para... Isto é um facto. Em aviação, nós temos que pagar contas, não é? Nomeadamente a manutenção. São aviões caríssimos para fazer 20 minutos. Não estão feitos para isso. Portanto, tudo isto faz parte de um caderno de encargos, não é uma exigência. E eu estava a ouvir a Presidente a falar e estava a lembrar-me do complexo de Estocolmo. É alguém que está raptado e, ao mesmo tempo, a incentivar quem rapta. Santa Maria, de uma perspectiva liberal que estava a falar, é em relação às rotas fora. São essas que estávamos a falar, não é as rotas domésticas. Estas de interilhas estão definidas no caderno de encargos. De facto, aí é a via política, influenciar o caderno de encargos e depois o Luís executar esse caderno de encargos respectivo. Estávamos a falar de justamente libertar. E eu dei aquele exemplo da Madeira porque eu acho que é flagrante. A Madeira, há uns anos, se vocês se lembram, do Alberto João Jardim, era das pessoas que mais arrasava na TAP, porque a TAP estava refém, lá estava a questão do complexo de Estocolmo, quando o refém se casa com o predador, não é? Com o raptor. A Madeira estava refém da TAP. A Madeira hoje, o Presidente do Governo Regional diz: a TAP está em greve, so what? Não vou dizer o resto, porque enfim, para ser educado. Mas é isto que devia ser a ambição. Numa ambição comedida, porque de facto não estamos a falar da Madeira, estamos a falar de Santa Maria. Portanto, eu acho que é essa a perspectiva da liberalização aqui. As ilhas são o que são, a ligação às ilhas é o que é, não vai haver ponta aérea. Eu pessoalmente investia muito nos táxis aéreos, eu acho que isso vai ser o futuro, e eu viria, acreditem nisto, eu viria a Santa Maria para apanhar o táxi aéreo. Se Santa Maria tiver o primeiro táxi aéreo de Portugal, quantas pessoas, ouçam, há pessoas que vão a determinados sítios para apanhar um determinado avião, para experimentarem. Portanto, eu viria aqui à Santa Maria para apanhar a sensação do que é apanhar um táxi aéreo quando ele existir. Se Santa Maria for o primeiro sítio a ter isso, acreditem que isso vai acontecer, sem grande promoção. Deixa-me só pegar num tema que não falámos aqui ainda hoje, mas que é, para mim, ilustrativo de como esta alteração de mentalidades tem que se fazer e no que é que ela pode estar baseada. A senhora Presidente da Câmara estava sentada à mesa comigo no primeiro jantar que eu estive quando cheguei cá aos Açores, algures em dezembro de 2019, na qualidade de deputada na altura, onde eu tomei conhecimento com este tema dos reencaminhamentos. E quando eu assim, mas o que é que isso quer dizer, reencaminhamentos? Explica. Vocês devem estar a brincar comigo. Nós andamos a pagar a turistas ricos para andarem aqui a passear, não sei. Isto tem que acabar. Eu usei muito, não sou rico. E ao fim de 2 anos de discussões internas, os reencaminhamentos acabaram. Pouco tempo depois levantou-se uma onda de pronto, acabou o turismo nas ilhas. Reencaminhamentos no fim, acabou o turismo nas ilhas, vai ser uma desgraça. E hoje já temos um ano atrás de nós, mais de um ano atrás de nós desse tema. E o que é que aconteceu? Foi que os 100 mil turistas ricos que não pagavam nada foram substituídos por 120 mil turistas ricos que pagam. E, portanto, não só a quantidade de turistas aumentou, como a qualidade deles aumentou. Eu sei que isso foi... Quando na altura começou a discussão de agora vai acabar o turismo nas ilhas, a minha única opção era
cala-te, não respondas, não vamos entrar aqui numa guerra, porque a realidade vai provar que toda a gente estava enganada. Toda a gente não, mas que as pessoas estavam enganadas. E de facto é isso também. Tenho a certeza que Santa Maria está a viver este ano 22 o melhor ano dos últimos, em termos de receita. Em termos de receita, em termos de passageiros, não. Mas em termos de receita está. Tal como todas as outras ilhas estão. Porque isso é uma evidência que nós temos nas nossas mãos. E, portanto, mesmo que não esteja, que não há de ser por muito, a poupança que se tem, ou a não perca que se tem nos reencaminhantes, mais do que compensa isso tudo. Agora tem que se fazer o resto do trabalho, que é a promoção, que é todo esse trabalho que não se faz de um ano para o outro, que vai demorar tempo, vamos partir a cabeça em alguns sítios, mas vamos ganhá-la muito noutros. A história está cheia de exemplos, Astúrias, a Madeira, seja lá o que for, a provar que também podemos fazer o caminho aqui, não há razão para não fazer. Eu não resisto a fazer um paralelismo que me lembrei quando estava a ouvir o Luís, que é em Lisboa, e atenção que já havia provas dadas em várias capitais europeias, mas pronto, Lisboa decidiu fazer ruas só para peões. Tan, 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 tan. Os restaurantes, as lojas, os comerciantes vieram para a rua, fecharam ruas, fizeram manifestações. Se as pessoas não vêm de carro para a cidade vai ficar abandonada, ninguém vem, ninguém compra, ninguém não sei o quê. O que aconteceu? O contrário. As pessoas ocuparam a cidade. E é isto que acontecia já noutros sítios. Portanto, nós não temos que ter medo de dar um passo que pode até parecer muito corajoso no nosso meio pequenino, mas nós percebemos que o resto do mundo já fez, e até se formos espertos vamos dizer, epá, espera lá, deixa-me cá telefonar ao meu amigo que já fez isto e perguntar-lhe o que é que correu mal, que é para eu, que estou a fazer isto 10 anos depois, não fazer aquele erro que ele fez. Simples. O que há aqui, o que está a ser sugerido é nós fazermos um grito de Ipiranga de Santa Maria, quase ter chamarmos autonomia açoriana para cada uma das ilhas e cada uma das ilhas ter a sua própria autonomia na promoção. Isto poderá ser contraproducente. Mas não é, já sei que pronto, isto vai correr mal, vai correr mal para mim. Não é a forma como a Terceira o fez, por exemplo, este ano. Não é isso, não é rebelar-se contra tudo e contra todos. É fazê-lo dando o exemplo do que aquilo que pode ser feito. A região como um todo é difícil porque há que consensuar muita coisa, mas alguém pode fazê-lo. E não fazendo contra todos, mas fazendo, mostrando, dando o exemplo, pode fazê-lo perfeitamente. Portanto, é só para não repetir o erro da Terceira, que eu acho que agora aprendi. E pegando nessa ideia, António, eu acho que de todas as ilhas do Açores, atenção, eu conheço as 9. Agora, a partir de agora, conheço as 9. E gosto de todas. Quando perguntam qual é que é a minha favorita, porque toda a gente sabe que eu sou fã dos Açores e eu tenho algo que eu digo aos meus amigos do continente, toda a gente precisa dos Açores uma vez por ano, não é uma vez na vida, é uma vez por ano. Isso era ótimo aqui para a SATA, não era? Uma vez por ano. Mas de todas as ilhas dos Açores, destas assim mais badaladas, eu diria que Santa Maria é que tem menos a perder. Eu entendo a relutância do Pico. Eu entendo muito a relutância do Faial. Já estão muito dependentes, já estão muito reféns. Santa Maria, não. Santa Maria pode ser, porque não tem muito a perder. E isto que o Luís estava a dizer, de dar o exemplo num sentido construtivo, eu acho que é mesmo aqui. Porque é a ilha de todas que só pode ganhar se conseguir dar esse passo em frente. Mas quando eu digo ganhar, não esperem para o ano. E provavelmente também não daqui a 2 anos. Como Dubai, eu vou-vos contar a história de Dubai. Dubai começou, e a Emirates começou com 2 Boeing 727. Isto era a Emirates ao início, no final dos anos 80. Tem um horário, coleciona horários de aviões. E o horário da Emirates naquela altura era assim uma folhinha, com 2 Boeing 727. Qatar, a primeira vez que eu fui ao Qatar, em 2006, contavam-me que quando tinham disrupções de voo, ou seja, voos cancelados, passageiros que perdiam o voo, tinham que transportar esses passageiros do Qatar para Dubai para os colocar no hotel, porque no Qatar não havia camas suficientes para quando o voo cancelasse haver hotel. Então lá levavam as pessoas do Qatar para o Dubai.
E, no entanto, hoje nós já sabemos o que é que o Qatar é e o que é que o Dubai é. Portanto, não esperem isto assim, automaticamente. Não deixem de eleger a Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria se ela tiver a coragem de fazer algo diferente e daqui a 1 ano ou daqui a 2 anos, porque as eleições só são em 2025, tem um tempinho, e dizer, epá, não resultou. Não. Vão fazer uma estátua à Presidente da Câmara Municipal daqui a 10 anos. Porque é preciso visão associada a uma coragem política que eu acho que nesta ilha é mais fácil de fazer. Helena Barros. Eu não sou economista, nem sou do setor aeronáutico, mas ouvindo agora esta intervenção final, vou ter que falar um bocadinho. Porque a coragem não pode ser só da Presidente da Câmara, porque ela até a pode ter. Porque nós fazemos parte de um arquipélago, e é preciso uma coragem política de perceber quais são as especificidades turísticas, neste caso, de cada uma das ilhas. E não há essa coragem. Neste momento não há. Já se tentou fazer esse caminho, e a questão da promoção, que muito se tem falado aqui, a promoção é feita por produto. E a promoção decidiu-se fazer por produto e não por ilha, para tentar, de facto, chegar a todas as ilhas. Mas é preciso ter coragem para perceber que a promoção por produto não está a beneficiar todas as ilhas. E não está. Porque nós estamos a vender um produto em que o turista que não conhece os Açores, porque não conhece os Açores, vê aquele produto, ai que giro, vou subir à montanha do Pico, depois a seguir vou fazer um banho na ferraria e depois ainda vou ver as lagoas nas flores e acha que é tudo na mesma ilha. E portanto eu vejo aquele vídeo e acho, uau, eu consigo fazer isso tudo naquela ilha. Ah, mas depois para ir para outra ilha, e depois a ligação é... E portanto nós não estamos estruturados em termos turísticos, para que isso aconteça. E a questão dos aeroportos e dos pontos de partida e chegada, e eu ouvi a sua intervenção, o presidente da SATA, no encontro de turismo aqui em Santa Maria, e quando se fala em alternativas, nunca se pensa em Santa Maria, nem no aeroporto de Santa Maria. E na altura quem falou foi até o presidente, na altura presidente da ATA, Carlos Moraes, que também levantou logo o braço para falar, mas também temos a Horta. E também temos, portanto, cada um depois tenta puxar para si. Mas a verdade é que eu acho que nós temos que olhar para o aeroporto de Santa Maria como uma infraestrutura que ela existe e que não é preciso fazer a ampliação do aeroporto do Pico, como assistimos para dar mais capacidade àquilo que nós precisamos. Nós já temos a infraestrutura, nós já temos as bases preparadas e parece que não se quer olhar para essa questão de já ter uma base. E de fazer de Santa Maria sempre... A Santa Maria está cá em baixo e fica cá em baixo e vamos deixá-la tentar... Agora, nós sozinhos, o orçamento que se fala ali só para o turismo é o orçamento da Câmara Municipal de Vila do Porto. Portanto, a Câmara Municipal de Vila do Porto, sozinha, nunca pode estruturar um produto turístico, nem pensar nesse tipo de coisas. Portanto, isto tem que ser uma coisa regional. E tem que se pensar, de facto, olhando para todas as ilhas e perceber, esta ilha é este o caminho, esta ilha é este o caminho. E aqui estamos a falar, não estamos a falar só de transportes, claro que tudo está interligado. E estamos a falar de turismo, obviamente. E eu acho que, neste momento, isto é uma coisa que não há essa coragem. Não é nenhuma questão, é só uma reflexão daquilo, ainda por cima depois de ouvir aqui esta parte final. E eu acho que tem muito a ver com isto. Há ilhas em que está tudo centralizado, e o caso da terceira que também referiu aqui deste ano, das rotas não funcionarem. Obviamente que elas não funcionam, porque nós estamos a pagar para os turistas virem cá e nós não estamos a promover junto daqueles países que são os nossos mercados emissores, dizemos nós, mas nós não promovemos lá para garantirmos o retorno daquelas rotas. E por isso é que elas deixam de existir. E, portanto, esse trabalho tem que ser feito para todas as ilhas e esta dispersão de turistas pelas ilhas, e aqui a SATA depois tem um papel fundamental, no caso das ilhas que não são liberalizadas, não é? De conseguir captar e trazer. Peço desculpa, já vou terminar. Helena, deixe-me provocá-la. Não vai acontecer. Pois não, eu sei que não. Pronto, isso não vai acontecer, então o único caminho é fazê-lo vocês. E a única coisa em que eu discordo daquilo que a Helena disse é que vocês podem fazê-lo com o pouco dinheiro que têm. Há 20 anos isso não era possível. Hoje é. Hoje pode-se fazer de borla. Tens redes sociais todas para fazer isso. Os Açores têm gente fantástica cá e fora.
Peguem neles e façam o exercício. Não temos dinheiro, como é que vamos promover? E vai ver que a criatividade vai dar origem a coisas extraordinárias. Vocês têm um aeroporto extraordinário que mais ninguém tem na região. Tem um nome, Santa Maria, extraordinário que mais ninguém tem na região. Tem um clima que mais ninguém tem na região. Pá, o que é que falta? Essa promoção, fazendo essa promoção para cativar mais turismo, não temos já, antes disso, que ter as condições para não suceder, por exemplo, aquilo que relatou em relação ao Qatar. Vamos promover turista, a vinda de turistas. Por isso é que eu disse, cresçam 3 em volume e 6 em valor. Todos os anos. Não estou a dizer que cresçam 50 para o ano. Isto não vai acontecer. Pode acontecer, mas no ano a seguir cai em 50, ponto. Não é? Só uma coisa da sobrevalorização da infraestrutura. Eu vou dar um exemplo, mas existem vários. Ciudad Real. É um aeroporto sul de Madrid. Foi vendido por €1. Era uma infraestrutura fantástica. Não era, Luís? Não sei se têm noção. O Zeca, o José Lopes, era o diretor do aeroporto antes de ser country manager da EasyJet em Portugal. Não chegou a infraestrutura. E estava colada a Madrid. Não estava em Madrid, estava perto de Madrid. O suficiente para ter sucesso. E como esta história há muitas. Ter um aeroporto, ótimo. Já tirou um problema. Só não chega. Parem de ser reféns da SATA. Parem de chorar pela SATA. Tem toda a razão. Eu personifiquei demasiado na figura da Presidente da Câmara Municipal, tirei direito, sei perfeitamente que isto não é uma competência da Câmara Municipal, como sei perfeitamente que Carlos Moedas, quando fala do novo aeroporto de Lisboa, também não tem competência política para o fazer. Há alguma capacidade de influência, há alguns conhecimentos, há alguma transmissão de ideias, mas a decisão é, sem dúvida, uma decisão do Governo Regional. Agora, não toquem o choradinho da vítima. Tracem o vosso caminho. Esta ilha, mais uma vez eu repito, é a que melhor se pode independentizar, autonomizar desta, porque vocês já têm tão pouquinho, mas tão pouquinho. Reparem bem, eu estava a fazer aqui as contas, os 2 voos ridículos por semana para Lisboa. Desculpe, Luís, de os chamar ridículos, mas para mim são ridículos. E eu sei que é uma obrigação. E, portanto, para além desses 2 voos ridículos, esta é das poucas ilhas dos Açores que está ligada a um destino. Quando eu estou nas Flores, eu tenho mais voos para mais ilhas diferentes do que aqui. Até no Corvo. Eu no Corvo tenho mais voos para mais destinos do que daqui. Portanto, a sério, vocês não têm muito a perder. E as ligações interilhas, essas não as perdem porque estão no contrato de serviço público do Governo Regional. Podemos é perder a obrigação de serviço público, esse tal voo, não vou usar o mesmo adjetivo, estes 2 voos semanais durante o ano, nós capitalizarmos e termos, por exemplo, apenas no verão outras companhias a voar aqui, poderíamos, não quero usar aqui uma expressão, mas podíamos estar a cuspir no prato da sopa, ou seja, por termos a SATA a fazer este serviço público. Eu quando digo isso, e não é... eu vou tentar exemplificar. Eu nunca na vida entrava num avião ao domingo às 6 da manhã para vir de Lisboa para Santa Maria. E duvido que algum mariense não o fizesse ou faça. Não faz, porque ele vai no voo das 3. Claro. Portanto, só um tolo é que entra naquele voo, que agora é às 10h15, está um bocadinho melhor, mas ainda por cima é a presunção de quando eu vou ou chego ou parto de Lisboa, o meu destino é Lisboa. Não, a minha tia vive em Coimbra e eu tenho chegado de Coimbra a Lisboa, de alguma forma, por acaso estava a falar com um senhor de Guarda, é o único senhor de Santa Maria em Guarda. Pronto, existe um senhor que tem um restaurante. E eu estava a falar com ele, estava... Pois, eu nunca vou no voo direto porque ele não se adequa aos meus horários. Porque eu tenho que ir de Guarda para Lisboa para apanhá-lo.
As pessoas têm que perceber que esse voo de Lisboa a Santa Maria, aos domingos às 6 da manhã, funcionava, estava hoje a falar com o António, se Santa Maria fosse uma ilha isolada no meio do Atlântico, em que eu só tivesse esse voo. Era fantástico. Era aí que sim, eu não podia cuspir na sopa, não é? Mas um mariense, ou um lisboeta, ou um continental que queira vir para aqui, ele olha para esse voo e diz, não vou nesse voo. Quer dizer, vou porque ele custa geralmente 58 euros. E o outro via Ponta Delgada às vezes custa 300, mas para os marienses, de qualquer forma, isto não é relevante. Pró-continental, e se calhar é por isso, perguntem-se porque é que eu nunca vi esta ilha. Não é uma ilha prática para se visitar do continente. E quando eu visito os Açores, eu nunca visito só uma ilha. E raramente vou a São Miguel. Portanto, esta ilha fica-me fora do caminho. Por isso é que eu nunca vim. E olha que eu já venho cá há 20 anos, repito os Açores 1, 2 vezes por ano. Os únicos anos em que eu não tive foi 2020, 2021, esses dois. De resto, venho cá todos os anos desde 2004. E nunca tinha posto aqui os pés. Não é porque eu não queria, é porque não era prático. Nem para o encaminhamento gratuito. Eu bem fazia ali as contas, como é que eu vou pôr aqui que Santa Maria? Nunca conseguia. Justiça seja feita, o poder político local de Santa Maria sempre quis mais ligações a Ponta Delgada do que ao continente. Isso aí, sou o primeiro a confirmar isso. Mas questões maiores se levantaram na altura. Do que eu sei do contrato de concessão Interilhas, a concessionária só será obrigada a incrementar a capacidade se num período de ATA tiver 90% de ocupação e no período de ATA idêntico seguinte tem que incrementar a capacidade desta rota. 90% de ocupação na aviação, não sei se existe, não é? Deve existir, mas é pouco. Mas isso quer dizer voos sempre em lista de espera e tudo mais, que é a dificuldade que nós temos tido em Santa Maria, que estamos sempre em lista de espera durante 3, 4 dias, até finalmente conseguirmos organizar a vida. Mas é porque há poucas ligações a Ponta Delgada. Exatamente. E não há nenhumas a outras ilhas. E não há porquê, porque o Caderno de Encargos não me obriga a fazer isso. E eu tenho que pôr aviões noutros sítios que o Caderno de Encargos me obriga. Por isso é que o Caderno de Encargos tem que ser discutido de raiz de uma vez por todas. Com esta vontade de autonomização latente. Mais alguém? Algum contributo? Já vamos, e se calhar dava aqui só mais 5 minutos para nós terminarmos. Isabel. É muito rápido. Se a liberalização das rotas interilhas se é uma coisa plausível ou não? Eu tinha falado mais 5 minutos, isso agora vamos ter que ficar mais 1 hora. Só isto. No futuro próximo, não. No futuro próximo não é plausível. E porquê é que não é plausível? Porque aí há muito a perder. E eu, usando o mesmo argumento ao contrário, aí há muito a perder neste momento. Neste momento, com exceção de Santa Maria, eu duvido que haja alguma ilha que, honestamente, se possa queixar das ligações que tem no Interilhas. As coisas estão a correr bem. Agora, há uma coisa que as pessoas também se esquecem. Aliás, eu acho que este concurso que houve agora, ou o ano passado, foi o último onde apareceu um concorrente. O que é que isso vai querer dizer da próxima vez? Não sei. Boa sorte. Não dá muito bem para ter assim uma opinião em 5 minutos, mas eu vou dizer o que é que eu acho nas interilhas que para mim não funciona, que é termos o governo regional dono de uma companhia e ao mesmo tempo intervencionista no próprio concurso. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que é demasiado conflituoso eu ser simultaneamente o fazedor do concurso ou o co-fazedor do concurso, o co-selecionador do concurso e ter uma companhia que concorre. Isto é demasiado para mim. E por isso é que eu acho também que há companhias, eu vou-vos dar aqui o exemplo do que é que se passa na Madeira, não é? Como disse, não há Madeira Airlines, não há Air Madeira, não há Porto Santo Airlines e, portanto, a ligação Porto Santo-Madeira já foi da SATA, já foi da Seven Air, já foi da Aerocondor, já foi da LAR e hoje é da Binter Canárias, uma empresa espanhola.
Eu sei que isto choca porque isto poderia, na base, significar que um dia a SATA Air Açores, cuja missão é ligar os Açores entre si, não ser a companhia escolhida. Mas isto para mim, eu tive este debate também em outros parâmetros, mas isto para mim é quase um conflito de identidade e de interesses que eu não sei como resolver. Porque uma coisa é certa, se um dia a SATA Air Açores não ganhar o concurso, a SATA Air Açores tem que fechar. Não é um problema porque quer dizer que alguém ganhou o concurso e está a assegurar a conectividade que é preciso. Agora, o que é fundamental é que o caderno de encargos seja bem feito. O Pedro tem toda a razão naquilo que diz, da relação incestuosa que existe entre acionista, contratante, não sei. Mas a verdade é que é um modelo de governance muito difícil de desenhar. Não há assim um exemplo claro na Europa que seja uma referência. Mesmo o caso da Binter. A Binter já teve outras aventuras fora das Canárias. Começou por correr bem, mas depois acaba por correr mal. E, portanto, tudo isto não é indissociável do proteccionismo, entre aspas, de cada país e da identidade de cada país. Portanto, ele pode existir, mas é uma aventura que depois, ao fim de 3 ou 4 anos, espera aí que se calhar de anos é que era bom. Isso aí temos de ser saudosistas. Portanto, eu acho que há muito trabalho a fazer. O que é mais importante de tudo, agora, parece que não tem nada a ver com isso, mas é assegurar um caderno de encargos da privatização das airlines que seja muito bem feito, que se perca tempo a fazer muito bem, porque a ligação que hoje nós conseguimos naturalmente fazer entre as duas companhias, que é fundamental na gestão dos horários, se for perdida numa privatização, minha Nossa Senhora. Luís, agora vou fazer uma provocação. Vamos supor que haveria os Ubers aéreos, que obviamente estavam em concorrência com a SATA. Vê o governo regional a abrir a porta para fazermos aqui uma experiência, por exemplo, porque essa seria a concorrência, não é? Ao concurso público, digamos, ao vencedor do concurso público. Se amanhã o governo dissesse, vamos encetar a regulação para permitir daqui a 2 anos, ou 3, ou seja, quando for, haver um táxi aéreo entre Santa Maria e São Miguel. Vejo, porque só uma coisa que aconteceu nos últimos anos, felizmente, foi que a classe política disse deixa fazer quem sabe, quem tem experiência. E, portanto, se for a própria companhia a recomendá-lo, e o facto de eu ter falado aqui nesse tema como uma possibilidade, aliás, já falei há algum tempo, que adorava fazer a experiência do Corvo para as Flores ou daqui para Ponta Delgada, poder fazer uma coisa radical. Isso aí, por si só, era uma promoção sem fazer promoção. Só a visibilidade que isso ia ter. Portanto, eu acho que isso é possível. Pois eu ia introduzir aqui o fator histórico, a licença a licença aeronáutica de operação que deu origem à SATA Internacional foi uma aquisição que o governo regional fez da Ocean Air, que era uma companhia que, com o seu aviãozito de 12 lugares, criou o serviço de táxi aéreo entre Santa Maria e São Miguel. Portanto, esta experiência inovadora nós já fizemos, o que é a Ocean Air nos anos 90, 98, 96. Sim, a SATA Internacional é criada em 96, portanto isto é de 94. E depois a Ocean Air é adquirida pelo polvo Governo Regional dos Açores, pelo Grupo SATA, e transformou na SATA Internacional. Portanto, estamos ainda à procura desta solução que começou a ser testada nos anos 90. Só dar aqui um detalhe, até para não haver confusão. Os táxis aéreos que eu estava a falar, tipo Uber, estão ligados a uma nova tecnologia que está a ser testada em conjunção com as novas tecnologias ambientalmente amigáveis, que é a levitação vertical dos aviões, destes aviões pequenos. Portanto, não precisam de uma plataforma aeroportuária, precisam de algo mais semelhante como um heliporto. E, portanto, até pode ser no topo de um prédio, um pouco como a gente vê nos filmes, não é, de ficção científica, e às vezes não. É um bocado de imaginar isto como um helicóptero, mais do que um avião, só com uma capacidade de passageiros superior e uma tecnologia que está muito voltada para os smartphones e esta coisa da pessoa poder, quase por si, tenho aqui o heliporto ao lado da minha casa,
e pegar nele. É isso, com base no nosso passado, olhar as novas oportunidades e com esta sugestão de autonomia chegar a cada uma das parcelas do arquipélago. Naturalmente, nesses últimos 40 anos de autonomia, houve um esforço de unificação da região do arquipélago, que nunca foi unificado, não é? Tínhamos uma consciência de ilha. E agora, se calhar vamos precisar agora que já temos uma consciência de arquipélago, mais ou menos, de região, vamos precisar de conseguir nos libertar disso e conseguir pensar cada uma das ilhas e em vários aspectos, nomeadamente na questão da mobilidade. Obrigadíssimo ao Luís Rodrigues pela generosidade e frontalidade em abraçar aqui esta reunião de irmãos da aviação, fiquei com essa expressão. E ao Pedro Castro, eu estou certo que vai ser o primeiro de vários encontros, nomeadamente já falámos em colocar na agenda o Dia Internacional da Aviação Civil de 2023, que aí sim vamos tentar fazer exatamente no dia 7, e tentar dedicar este momento mais às questões operacionais da aviação. Temos um outro momento em setembro, que fazemos um colóquio académico, mas mais relacionado com a parte da cultura e do património cultural da aviação. Obrigadíssimo a todos os presentes por participarem nesta iniciativa que marca o Dia Internacional da Aviação Civil da LPAZ, Associação para a Promoção e Valorização da Ilha de Santa Maria. A LPAZ, não sei se sabe esse pormenor, é o código ICAO do aeroporto de Santa Maria e que tem a palavra paz, que acho que Pois, lá está. Pois, o L é a região sul da Europa, o P é Portugal e o AZ porque Santa Maria era o aeroporto que servia todo o arquipélago e era o único aeroporto açoriano civil, porque a base das Lajes só começa a ter aviação privada não, civil, no final dos anos 60. Obrigadíssimo a todos pela presença, obrigado aos palestrantes. Obrigado.